Boa noite. Bom, vamos lá, gente, com bastante energia. Boa noite. Ó, agora ficou bom, hein? Agradeço o convite da casa e agradeço a presença de vocês. É muito importante a presença de vocês, porque nós sabemos o tanto que hoje em dia nós necessitamos de informações, principalmente no que tange a questão da família. Então, o assunto que nós vamos abordar é paz em família. No livro Nosso Lar, que todos nós sabemos, escrito por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, no capítulo 20, Laura esclarece: na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Então a família é um grupo de espíritos ligados por desajustes ou por necessidades de aprimoramento. A família é um laboratório de experiências reparadoras. Por que nós estamos inseridos no nosso contexto ali familiar? Exatamente para que nós possamos aprender a conviver melhor com os nossos familiares, para que nós possamos reparar os nossos erros do passado. Nós muitas vezes pensamos, por que nós estamos aqui inseridos nessa família? É exatamente a família que nós precisamos para que nós possamos evoluir. São os testes que nós temos lá dentro do ambiente familiar, testes esses de paciência, de tolerância e de compreensão. No livro Entre a Terra e o Céu, também escrito por Chico Xavier, Clarencio orienta: a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão aqui na terra e nos céus. Aquele que pode ver um pouco mais, auxilia aquele que ainda está em luta para se desvencilhar da cegueira. Então, os espíritos que compõem o núcleo familiar são irmãos nossos de trajetórias evolutivas. Cada qual tem a sua bagagem, cada qual tem a sua herança do passado e também as suas missões a serem desempenhadas aqui no presente. Então, nós estamos inseridos na família ideal. Se nós temos algum parente considerado, entre aspas, difíceis, complexos, qualquer que seja esse parente, esposa, marido, filhos, pais, genros, noras, cunhados, primos, irmãos e etc. Essas são as pessoas que vão contribuir para testar esses nossos valores, que é para testar exatamente as nossas virtudes. Quais virtudes? Várias, como tolerância, por exemplo, ou paciência, e outras
e outros tipos de virtudes também, crescermos nas nossas virtudes. O que acontece muito na questão familiar são as diferenças de personalidade. Cada pessoa tem a sua própria personalidade, ou seja, os seus gostos, as suas tendências, as suas vontades. E o que nós temos o nosso jeito de ser e o outro tem também o seu próprio jeito de ser. E se nós não conseguirmos nos adaptarmos ao jeito de ser do outro, aí naturalmente podem surgirem os conflitos. E um grande desafio das pessoas é ter um ambiente de paz nos lares. Aprender a conviver exatamente com essas diferenças, buscando a harmonia nos relacionamentos e evitando os conflitos ou os atritos. Se eu fizer assim com a mão, vai causar um atrito. E naturalmente esse atrito vai desgastar. O relacionamento é a mesma coisa. Conforme vai tendo os atritos, vai desgastando o relacionamento. E os atritos podem ser frequentes, muito frequentes, ou pode ser até menos frequentes. Pode ser atritos mais intensos, tem aqueles atritos também menos intensos. Mas de qualquer forma, vai haver um desgaste. Tem um tipo de atrito que ele é tão intenso que ele chega a ser destruidor. Destrói, rompe os relacionamentos. Então é importante entender que todos os relacionamentos têm esses atritos, mas que nós possamos evitar, mesmo que tiver os atritos, o que acontece em todos os relacionamentos, é preciso que nós recompomos aquilo que foi desgastado. E como que recompõe o que foi desgastado num relacionamento? Tem várias maneiras de recompor, mas uma das maneiras é o agrado, é fazer pelo outro, é agradar o outro. Então, é importante entender que para se ter uma convivência pacífica, se faz necessário desenvolver a compreensão. O primeiro passo é entender que nós temos as nossas limitações. Nós não sabemos ainda ter aquela convivência ideal com aquelas pessoas que nós mais amamos. E é exatamente aonde surgem os conflitos. E o segundo passo é entender e compreender que o outro também tem as suas limitações pessoais. Compreender o outro não significa que você vai concordar com tudo que o outro faz ou diz. Compreender o outro é entender o que está por detrás do comportamento do outro ou do que ele fala. Às vezes tem algo por detrás do que ele está falando, que é aí que a gente começa a compreender a causa dele ter agido ou falado de determinada maneira. Então a compreensão é significativa para um bom relacionamento, uma boa relação. A compreensão das diferenças. Geralmente as pessoas estão nos oferecendo o melhor que elas podem. Então, compreender que elas têm limitações, porque elas estão fazendo o melhor. E aí, a gente quer mudar o outro. Vocês acham que a gente vai conseguir mudar o outro ou não? Não muda. Primeiro que a gente quer mudar o outro imediatamente, da água pro vinho, e ninguém muda assim. Para mudar o outro, para corrigir algo, tem que ser de maneira afetuosa.
tem que ser corrigir com o amor. E para corrigir com o amor, leva um tempo. Nada é de repente. Ninguém muda de um dia para o outro, né? Leva tempo. Mas uma das questões importantes disso tudo é nós admitirmos, tentarmos entender o desagrado que nós temos e fazemos inconscientemente, muitas vezes, com os nossos familiares, despreocupados com os outros, despreocupados com eles. E é difícil para nós admitirmos o desagrado que nós fazemos, as nossas atitudes, mas que nós possamos fazer com que os nossos familiares entendam que nós estamos nos esforçando a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores. Mesmo que haja os conflitos, os desgastes, mas só dos nossos familiares entenderem que nós estamos nos esforçando, eles vão adquirir uma compreensão melhor sobre as nossas próprias limitações. Para melhorar a capacidade de conviver em paz em nossos lares, depende somente e unicamente de uma pessoa, exclusivamente de quem? De nós. Depende de nós. Então, a convivência no ambiente familiar serve para nós corrigirmos os nossos defeitos naturais. E uma das questões importantes para uma boa convivência é como falar. Como falar. Então eu vou pegar um exemplo aqui de algo muito bom, que é ganhar um presente. Ganhar presente não é bom? É ou não? É bom, né? Aí tem uma pessoa que vai dar um presente para outra, para um familiar, e compra-se um presente de muito valor material, compra um carro. Mas como que ela vai entregar, ou como ela vai falar sobre o presente que ela comprou para o familiar dela? Aí ela fala assim: olha, eu comprei lá algo para você, se você quiser, você vai lá ver. Vai lá. Está lá na calçada, lá na rua, lá, e se você quiser, você vai ver, se não quiser, também não precisa ir ver. E joga a chave assim, de qualquer jeito, olha como que ela está dando o presente. Aí vem uma outra pessoa e também compra um presente, mas compra uma lembrancinha de R$1,99. Mas como que ela vai dar o presente? Como que ela vai falar? Ela chega: comprei algo muito significativo para mim, porque quando eu vi, logo eu pensei em você, porque você é uma pessoa importante na minha vida. Então eu comprei, porque eu tenho uma consideração enorme por você, e aceita que é de coração e entrega o presente. E aí a gente vai fazer uma análise sobre isso. Qual é o presente que tem mais valor material? É o carro. Mas qual é o presente que tem mais valor sentimental? É a lembrancinha de R$1,99, pela forma que foi dado o presente. Então, olha como que é importante num relacionamento o como falar. Até para chamar a atenção de alguém, se você falar de uma tal maneira, com afeto, a pessoa vai aceitar e vai entender melhor e compreender melhor. Então é importante, para que nós tenhamos essa convivência ideal, é importante que nós mudemos as nossas atitudes para melhor, mas que nós também não pensamos que podemos ser perfeitos, porque se a gente pensar nessa questão
de ser perfeito, está muito acima do que nós podemos realizar, muito acima da nossa capacidade de realização. E aí nós podemos nos frustrar, se pensarmos em que nós podemos ser perfeitos ou que o outro possa ser perfeito, mas que nós trabalhemos em nós, a nossa questão de nos aperfeiçoarmos. Aí nós temos capacidade sempre de melhorarmos a cada dia, não de ser perfeito, mas de aperfeiçoarmos sim, e que nós possamos nos esforçarmos. E tem uma historinha muito interessante também sobre isso, que é a historinha de uma dinâmica familiar, onde o marido trabalha numa empresa, e essa empresa tinha que aumentar as produções, e aí o superior imediato, o gerente, por exemplo, começou a pegar no pé dele. Anda logo com o serviço aí, vê se vai mais rápido. E ele, assustado, falou, nossa, eu estou na minha capacidade máxima aqui de produção, e ele manda eu ir mais rápido. Dali um pouco, esse gerente passa aí perto dele e fala, ó, vê se faz bem feito o serviço. Ele falou, nossa, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E aí ele começa a ter um sentimento negativo pelo superior dele, pelo patrão, pelo gerente, né? E aí ele começa a sentir raiva. E dali um pouco ele passa de novo provocando o tempo todo durante o dia, muitas provocações, e ele fica com uma raiva muito grande do gerente. Só que ele não pode falar nada para o gerente. Por quê? Porque ele corre um risco do quê? De perder até o emprego, não é isso? Então o que ele faz com a raiva dele? Engole a raiva. Aí termina o expediente, todo mundo vai embora para casa. Ele chega na casa dele, a esposa fala alguma coisa para ele, e ele inconscientemente descarrega a raiva na esposa. A esposa não entende, fala, nossa, só porque eu falei tal coisa aqui para ele, ele já veio falar um monte de coisas para mim que eu não aceito, e ficou com raiva do marido. Só que não podia falar nada para o marido. Por quê? Porque percebeu que o marido estava muito alterado emocionalmente. Então o que ela fez com a raiva dela? Engoliu a raiva. Aí o filho mais velho fez uma arte. Sabe o que ela fez? Pegou o chinelo e descarregou a raiva no filho mais velho, com o intuito de ensiná-lo e de educá-lo. Mas na verdade, inconscientemente também, ela não foi lá, falou, vou bater em você porque eu tenho que descarregar minha raiva, viu? Foi inconsciente, mas descarregou a raiva. O filho mais velho, por sua vez, ninguém gosta de apanhar, ficou com raiva da mãe. Mas mãe é mãe, não podia fazer nada. E o que ele fez com a raiva dele? Engoliu a raiva. Aí passou o irmãozinho mais novo ali, fez alguma coisa que ele não gostou, ele foi lá e bateu no irmãozinho mais novo. O irmãozinho mais novo não podia fazer nada, porque o outro era maior que ele, ficou com raiva e engoliu a raiva. E aí sabe o que o irmãozinho fez? O menorzinho fez? Passou o cachorro na frente dele. Coitado do cachorro. E aí ele puxou o rabo do cachorro, torceu o pescoço do cachorro, chutou o cachorro. O que ele estava fazendo com o cachorro? O quê? Descarregando a raiva. Então, acontece muito disso. O marido estava com raiva da esposa? Não. Ele estava com raiva de quem? Do patrão dele. Mas ele descarregou na esposa. Existe muito isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa prática da convivência, para ficarmos atentos, para que os fatores externos não interfiram no nosso ambiente familiar, que nós não deixamos interferir, né? Então,
nós habitamos num mundo de provas e de expiações. Grandes são as dificuldades de nós trabalharmos as nossas relações com os nossos desafetos. Pendências muitas vezes seculares, de séculos, mas somente próximos, aí nesse contexto familiar, é que vamos conseguir avançar no nosso aprendizado. Então a família é um poderoso instrumento para eliminar rancores de séculos e séculos e viabilizar a transformação moral das criaturas. Olha a importância da família. Então, esses sentimentos que nós temos, que é muito comum no ambiente familiar, de frustração, de irritação, de mágoa, esses sentimentos são nós que geramos. Vamos pegar um exemplo assim: não é a minha esposa ou o meu marido que me magoou. O meu marido ou minha esposa teve alguma atitude o qual eu gerei a mágoa. Ou não é o meu filho que me irritou. Meu filho teve uma atitude o qual eu me deixei ficar irritado. Então é nós. Depende de nós. Nós que geramos essas situações. E o ideal é não deixarmos ser atingidos. Alguém vem com provocações ou com palavras ofensivas e nós não nos deixarmos atingir por essas provocações. Não, o que é não deixar ser atingido? Não se abalar emocionalmente, não se abalar, não se afetar. Mas para isso, não deixar ser atingido seria o ideal. Mas precisamos estar preparados interiormente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, como foi dito aqui na leitura inicial, sobre essa questão de controle, do autocontrole, não nos exagerarmos nessa questão emocional. Então é importante esse preparo. Como que nós nos preparamos? Nos preparamos espiritualmente, assistir às palestras públicas, estudando, trabalho no bem. Eu vi uma equipe aí sair para dar passe, inclusive estava escrito assim na camiseta: Mensageiros de Jesus. Olha aí, vestiram a camisa para trabalhar no bem. São preparos espirituais, aonde nós nos fortalecemos espiritualmente, e aí quando vem as provocações, nós não deixamos nos atingir. Acima do perdão, você vai perdoar? Não. Não? Não. Por quê? Porque eu não estou ofendido. Não me ofendeu, mas a pessoa falou um monte de coisas aí, de agressividade para você, xingamentos, mas eu estou muito bem comigo mesmo. Ela pode ter tentado me atingir, mas eu não deixei ser atingido. Então é o ideal do procedimento. Não sentiu mágoa, não, mas se a gente sentir algum tipo de mágoa, de irritação, de frustração, aí atingiu. Então o ideal é a gente não deixar sermos atingidos. O outro grande problema no relacionamento é acreditar que a razão lhe pertence, Então, quando as pessoas conviverem com menos egoísmo e começarem a compreender melhor o outro, substituirão os comentários negativos que não levam a nada pela busca de soluções de problemas. Tem uma historinha que é exatamente isso. A pessoa estava numa empresa, trabalhando, e ocorreu um problema muito grave dentro de uma empresa. Ele era o gerente, ele tinha que tomar decisões, e o problema foi entre um setor e outro.
E isso afetou a produção da empresa. E todo mundo ficou muito alterado emocionalmente, muito nervoso dentro da empresa. E a culpa era de quem? E aí foi, mas o gerente sempre calmo, manteve-se a paz, tentou controlar a situação. Terminado o expediente, ele foi embora para casa, pensativo, como que ele ia resolver o problema, mas ele procurou, naquele momento, apaziguar a situação. Chegando em casa, passou meia hora, toca a campainha. Sabe quem era? Era o encarregado de outro setor, era o Joaquim. E o Joaquim chegou nervoso, chegou bravo, cuspindo fogo, falou um monte: porque você é o gerente, porque você é isso, porque você é aquilo, você não fez nada, e você isso, e falou um monte para ele, com palavras ofensivas. E ele manteve-se, não deixou ser atingido, manteve-se em tranquilidade, com serenidade. E aí, passado um tempo, depois que o encarregado descarregou a raiva e ele manteve a paz, e aí ele falou: olha, eu entendo muito bem o que você quer falar. Eu entendo a sua colocação, o seu ponto de vista, e pelo seu ponto de vista eu concordo com você. Aí o encarregado falou: ele concorda comigo? Abaixou a voz e falou: nossa, eu peço desculpa de ter chegado desse jeito aqui na sua casa. Cheguei muito alterado, olha, me desculpa, não era isso. E aí ele foi tentando consertar a situação. Aí o gerente falou: não, fica tranquilo, tal, vamos tomar um café. A esposa do gerente estava lá na cozinha, ouviu toda a conversa. Pegou um cafezinho, serviu, e aí conversaram amigavelmente. E aí, passado um tempo, ele falou: olha, eu tenho que ir embora, pediu desculpas. Aí, sabe que o encarregado falou: olha, você tem todo o meu apoio, senti firmeza em você, conta comigo para resolver os problemas da empresa. E abraçou e agradeceu. E foi embora. Passou um tempinho, toca a campainha de novo. Era o Antônio, encarregado de outro setor. Chegou bravo, muito nervoso, esbravejou contra ele, contra o gerente, falou um monte, ofendeu ele de tudo quanto é jeito, e ele manteve a serenidade, a paz, não reagiu. A hora que ele terminou de falar, falou: olha, no seu ponto de vista, você está certo. Eu entendo perfeitamente o que você está querendo falar, porque você também está buscando soluções para resolver o problema da empresa. Então, eu entendo e você está certo, concordo com o seu ponto de vista. E aí ele ficou calmo, falou: concorda comigo. Aí entendeu também que agiu de uma maneira muito grosseira, muito ríspida, e pediu desculpas. Não era assim, eu não tinha essa intenção, tal, no fim, toma um cafezinho. E a esposa do gerente ouvindo a conversa, lá na cozinha. Aí pegou o cafezinho, tomou, ficaram amigos, pediu desculpa, conta comigo lá na empresa que eu também vou te ajudar. A sua decisão, falou para o gerente, a sua decisão vai ser a que eu vou acatar e vou executar para a gente tentar melhorar a situação lá. E ele foi embora. Aí a esposa ouviu toda a conversa. Sabe o que a esposa fez? Foi lá e falou: olha aqui, eu entendi, você concordou com tudo que o Joaquim falou, e você depois concordou também com o Antônio. Você não tem palavra, você não é homem de palavra, olha o que você fez. E acabou com ele também, falou um monte de coisa para ele, e ele só ouviu. A hora que a esposa parou de falar, falou: olha, você tem razão, eu devia ter tomado uma atitude, mas na hora não veio nada no meu pensamento. Então, minha querida esposa, eu concordo com você. E aí ela ficou calma, tranquila, abraçou o marido, pediu desculpa, ganhou uns beijos. E aí, moral da história: ele brigou com alguém? Não brigou com ninguém. As pessoas estavam numa tempestade mental. E aí, ao invés dele entrar na tempestade das pessoas, o que ele fez? Ele fez as pessoas entrarem na sua paz. Então,
é uma das maneiras da gente procurar resolver os conflitos, né? Não criarmos expectativas no outro, porque quando também nós criamos expectativas, geralmente nós nos frustramos, porque o outro vai agir exatamente daquela maneira que a gente gostaria que ele agisse para conosco. É assim que funciona o relacionamento? Você imagina que ele vai agir de tal maneira e ele faz aquilo? Não. A realidade é outra, né? É diferente. Os filhos, por exemplo, criam uma expectativa de que os pais vão suprir as suas necessidades. Os pais, por sua vez, criam uma expectativa de que os filhos vão lhe dar toda a atenção, vão ser muito gratos, vão tratá-lo com muito carinho. E é assim que realmente acontece? Não. Vão compreender, né? Os filhos vão compreender os pais. Então nós temos que tomar muito cuidado com os aborrecimentos que nós causamos nos outros. Aborrecimentos muitas vezes desnecessários, porque não estamos vigilantes. E tem uma estratégia muito interessante, que é pensar, que nós sabemos, pensar antes de falar. Não deixar sair da boca o que ainda não passou pelo planejamento mental. Porque muitas vezes, na hora da emoção, agimos por impulso. Na hora da raiva, na hora do nervoso, na hora da irritação, o impulso fala mais alto. E aí a gente fala. Aí no outro dia que a gente vai ver o estrago que a gente fez no relacionamento. No outro dia, fala, nossa, o que eu fui fazer? E muitas vezes bate o arrependimento. Então, a estratégia é pensar antes de falar, para não causar aborrecimentos, né? Outras coisas que acontecem no relacionamento também é a troca. Nós fazemos algo por alguém e ficamos exigindo ou esperando algo em troca. Muitas vezes fazendo até cobranças, né? Então, que nós possamos fazer aqueles que estão perto da gente felizes, sem pedir nada, sem esperar nada em troca. Porque quando nós fazemos algo por aquela pessoa que está próxima da gente, a gente tem um depósito na nossa conta. Sabe que conta é essa? É a conta do saldo emocional. Quando fizemos algo para alguém, vem o depósito na conta do saldo emocional. E o saldo emocional é toda a atitude positiva que nós fazemos para alguém, para o nosso familiar, e que ele fique contente com aquilo, que promova um bem-estar interior dele. Vamos pegar um exemplo, um bilhetinho carinhoso. Você escreve um bilhetinho carinhoso lá e deixa lá debaixo do travesseiro, ou na poltrona lá onde ele costuma sentar, ou debaixo da xícara do café. Um bilhetinho não tem o custo financeiro de um bilhetinho é muito baixo, mas o valor do saldo emocional é incalculável. Então que nós possamos ter essa questão de apoiar o outro nas suas peculiaridades, apoiar o outro nas coisas mais simples, porque aí o sentimento de amor cresce, o relacionamento se aprimora gradativamente. Quando nós apoiamos, o que significa? Qual que é o sinônimo de apoiar o outro? É o companheirismo. Nós estamos ali juntos com aquela pessoa, é o companheirismo de apoiar, de estar junto, de estar em qualquer situação, tanto nas horas boas quanto nas horas mais difíceis. E é importante também no relacionamento o manifesto do agrado, é o agradar. Estarmos conscientes, o que eu posso fazer pelos meus familiares, como eu posso agradá-los, né? E uma manifestação mínima de agrado, a pessoa não precisa falar nada, ela apenas com um gesto com o rosto, uma articulação, como é que fala?
um gesto que diz muito. Um sorriso, pronto. Qual que é o trabalho de sorrir? Você só estica o lábio assim. Olha que beleza. Pronto. Já é uma manifestação de agrado. Você ergue a sobrancelha assim, ó. Pronto. Já fez uma cara boa que quer dizer o quê? Eu gosto de você. Mas ela falou? Não, não precisou falar. A atitude, o gesto dela de agrado demonstrou isso. Uma aprovação, um olhar de aprovação já demonstrou eu gosto de você. Mas tem uma atitude que é ser o máximo, que eu peguei um exemplo assim de máximo de agrado, que é como os jogadores de vôlei ou as jogadoras de vôlei fazem quando marcam um ponto. O que eles fazem? Nossa, um bate no outro assim, ergue o outro assim para cima. Não é assim? Já pensou se nós estamos dentro do ambiente familiar, acordamos, falamos bom dia e tem essa manifestação de agrado de um jogar o outro para cima? No sentido figurado, não vai tentar se jogar para cima não, que pode ter consequências, né? Então, devemos plantar o agrado, saber agir com mais solidariedade, sermos mais solidários, compartilhar mais, respeitar, assumir as nossas responsabilidades. Mas o alicerce do relacionamento é, naturalmente, todos sabem, o amor. O que é o amor? O amor é o procedimento da gente fazer pelo outro, realizar pelo outro. Tanto é que eu fui procurar sobre a questão da família, a origem, a etimologia da palavra família vem do latim, que é o famulus, e que significa servo. Servo, do latim, a origem. Então, família é servir, é fazer pelo outro, que são atitudes de amor. O sorriso é uma atitude de amor simples. Tem atitudes de amores mais complexas. Mas a gente tem que entender que os nossos familiares são carentes, assim como nós. E os nossos familiares estão esperando o que de nós? Que nós supramos as carências deles. A mesma coisa que nós estamos esperando dos nossos familiares. Então nós temos que tomar atitudes de suprir as carências, né? E uma das maneiras, por exemplo, é elogiar as atitudes que o outro mereça. Lógico, o elogio não é elogiar por elogiar sem motivo. Não, se o outro faz uma atitude, não é elogiar a pessoa, é elogiar a atitude da pessoa. Tem uma diferença, né? Elogiar, por exemplo. E uma das questões também importante nessa questão da carência afetiva, as famílias precisam estar mais juntas. E uma das maneiras das famílias estar mais juntas é implantar em nossos lares o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar. Todos devem saber. Vocês, entre os familiares, decidem qual é uma vez por semana que seja. Qual é o melhor dia para todos? Qual é o melhor horário? Coloca a água fluidificada. Um faz uma oração inicial, simples. O outro lê. E todos comentam. Pode pegar até um livro, o Evangelho, de preferência, Evangelho segundo o Espiritismo. Ou também ler uma mensagem, que nem foi lido aqui na abertura inicial. Cada integrante faz alguma coisa, depois a prece final. Como é importante para a união familiar e para estarem mais próximos uns dos outros, para comentarem também do cotidiano da semana, para porem as coisas em dia, essa reunião, esse culto do Evangelho no lar. E nós estamos nessa época de transição planetária, e a família é um posto de serviço da transição planetária. A família é essa inigualável conquista
da evolução humana será o verdadeiro agente transformador para uma sociedade mais fraterna e mais justa. No livro Vida e Sexo, segundo Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 2, que fala sobre família, esse livro, Vida e Sexo, diz, contém a família de todas as associações existentes na Terra, com exceção, lógico, da humanidade inteira, a mais importante em sua função educadora e regenerativa. Então, que nós possamos, e nós devemos, aliás, vencer a nós mesmos. Vencer todos os dias a nós mesmos. Nós não podemos nos esquecer que o maior objetivo nosso aqui é a nossa evolução, é a nossa tentativa de superação das nossas fraquezas, que tanto aborrecimento causam nos outros. Nós já aprendemos que não há fórmula mágica para superar nossas fraquezas. O que existe é apenas o bom e velho exercício da tolerância, da paciência, do respeito, mas principalmente do amor. Então, que nós possamos estabelecermos como que nós podemos fazer com que o nosso lar tenha um convívio de paz, vamos implantar a paz em nossos lares. Como que nós podemos fazer isso? Ter um convívio agradável entre nós, pessoas que nós mais amamos. Tem uma historinha que fala, para a gente terminar, das 3 indagações. De um senhor que viveu a vida buscando de todas as alternativas a resposta para as suas 3 indagações. Foi nos lugares mais frequentados pelos cientistas, nos lugares onde tinham os intelectuais que escreviam livros literários, os filósofos, e não conseguia encontrar, até que ele encontrou uma pessoa muito simples. E aí ele falou, é a última vez que eu tento a resposta para as minhas indagações. A primeira pergunta que eu tenho é, qual é o momento mais importante da vida? E aquela pessoa simples respondeu, é o momento presente. E ele analisou aquilo, seja o que for que estiver acontecendo, é aquele momento, é o aqui e agora que é o momento mais importante da vida. Ele se contentou com a resposta o satisfez. Então ele partiu para a segunda pergunta. Qual é a pessoa mais importante da vida? E aí ele respondeu, é a pessoa que está mais próxima de você, seja quem for, naquele momento que for, quem estiver mais próximo de você, aquela é a pessoa mais importante da vida. E ele também se satisfez com a resposta. Aí ele partiu para a terceira e última pergunta, qual é a tarefa mais importante da vida? E aí ele respondeu que é a tarefa de fazer os outros felizes. Então, que todos nós possamos entender que o caminho da felicidade não é da melhor situação financeira, não é do melhor estado intelectual, e nem da questão de estarmos numa posição social mais confortável. Mas o caminho da felicidade é exatamente esse, de fazer pelo outro, de procurar ter procedimentos o qual vai beneficiar o outro. Este é o caminho. E para nós encerrarmos, o que nós podemos fazer para implantar a paz em nossos lares? Quais as nossas atitudes daqui para frente? Estarmos atentos no que falamos, nos nossos comportamentos, para que nós possamos fazer aquelas pessoas que estão ao nosso redor felizes. E eu agradeço a atenção de vocês. Não sei se eu passei do tempo. Muito obrigado e que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.